E quando o pastor veio me falar que ia sortear os pregadores, perguntei para ele se o tema era a palavra de introdução. Ele falou que o tema era livre. E Deus colocou uma palavra em meu coração, e como eu sou obediente, é a palavra que eu vou estar trazendo para a amada igreja nessa noite de hoje. A palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, aleluia. Profeta Jeremias, capítulo 18, versos 6, 7 e 8, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versos 6, 7 e 8. Aleluia. Esperar toda a igreja achar, porque assim é melhor todo mundo lendo, todo mundo acompanhando. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, aleluia, contra uma nação e contra um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer a ela. Pode se assentar, fique à vontade, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nesse contexto do capítulo 18, ela nos fala de um certo homem, um certo profeta do Senhor, por nome de Jeremias. Profeta esse que obedecia a palavra do Senhor. Profeta esse, como todo mundo sabe, que era obediente e temente ao Senhor. Profeta esse que não, aleluia, louvado seja Deus, recusava, se recuava a falar a palavra que o nosso Deus falava ao seu coração. Portanto, como vemos no livro do profeta Jeremias, para quem é leitor de Bíblia sabe que ele era um profeta perseguido, ele era um profeta que foi jogado no poço, ele é um profeta que foi preso, aleluia, ele é um profeta, louvado seja Deus, que apoiou, louvado seja Deus, por dizer a verdade, por pregar a verdade da palavra do Senhor, por falar das coisas do Senhor com a verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E em toda a Bíblia você vai ver, você e eu vamos ver, que quando o profeta do Senhor ele começa a fazer a vontade do Pai, a exercer o seu chamado de pregar a palavra, ele começa a ser perseguido, ele começa, louvado seja o nome do Senhor, a ser perseguido por aqueles que não aceitam, ele começa a ser perseguido por aqueles que não querem ouvir aquilo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como o nosso Jesus, quando ele pregava a verdade, aqueles fariseus, louvado seja o nome do Senhor, aqueles escribas falavam que ele não falava a verdade, que ele estava blasfemando contra o nosso Deus, aleluia. E nos dias de hoje não é diferente, na nação de hoje não é diferente, pois quando se levanta um profeta que prega a palavra, que fala a verdade, o povo começa a murmurar: ah, mas esse homem aí, ele está levantando o próprio ego, mas esse profeta aí, ele não está com nada, ele está falando de uma maneira que eu não estou gostando, meu amado. Crente que não quer ouvir a verdade é crente morno, é crente frio, louvado seja Deus, porque o crente verdadeiro, quando ele escuta a palavra do mestre, ele fala: eis-me aqui, papai, eis-me aqui para cumprir com a tua palavra e falar o que o Senhor manda, Senhor querido e amado, aleluia. O povo de hoje, louvado seja o nome do Senhor, do século 21, está querendo ouvir uma palavra que o coração almeja, aleluia. Mas nós temos que entender que a partir da hora que somos servos do Senhor, que emprestamos o nosso ouvido para ouvir a palavra de Deus, nós temos que ouvir o doce e o amargo, nós temos que ouvir aquilo que vai machucar e aquilo que vai edificar. Mas eu te falo uma coisa:
coisa, quando a palavra de Deus ela vem para confrontar o pecado, ela machuca, mas o mestre já vem com o bálsamo passando e falando: filho meu, deixa que eu cure as suas feridas, não fique triste, não fique desamparado, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor, foi eu que te trouxe para cá, foi eu que te chamei para uma nação do pecado. Então dobre o seu joelho e adore esse Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1, louvado seja Deus, do livro do profeta Jeremias, nós começamos a ver o começo do ministério do profeta. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus chama ele, a própria palavra diz, e a palavra do Senhor veio a mim e disse: antes, louvado seja Deus, que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci, louvado seja o nome do Senhor. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei e te lancei a nação por profeta, louvado seja o nome do Senhor. Mas o profeta Jeremias fala: papai, mas eu ainda sou pequeno, eu ainda sou moço, eu não sei falar, eu ainda sou tão pequenininho. Mas o Senhor fala: vai em meu nome, fala o que eu mandar, que onde eu te mandar, você vai falar aquilo que eu ordenar. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está buscando o profeta nessa noite que fala a verdade. E se ele falar: vai lá e prega a minha palavra, você vai falar: mas ali tem um monte de cascavel, ali tem um monte de víboras, mas eu não tenho medo, porque Deus que eu sigo não vai me deixar acontecer mal algum. Louvado seja Deus. Então eu vou pregar a palavra, eu vou falar a verdade, eu vou falar o que meu Deus mandar, a nação de Cantarábias, eu vou falar, e quem quiser ouvir, que ouça, quem não quiser ouvir, aleluia, louvado seja Deus, que Deus se encarrega. Aleluia. E nessa palavra, louvado seja Deus, no capítulo 18, quando Deus chama o profeta Jeremias, num certo ponto que a nação, aleluia, estava afundada no pecado, na desobediência, louvado seja o nome do Senhor. Deus chama: ei, Jeremias, desce lá na casa do oleiro, que eu tenho uma coisa para te mostrar, eu tenho uma palavra para você lá. E o profeta Jeremias vai, porque ele é obediente, ele é servo do Senhor, aleluia. E o profeta Jeremias vai, e quando ele chega na casa do oleiro, ele começa a observar, e Deus começa a falar, e ele começa a observar aquele oleiro montando aquele vaso de barro, louvado seja o nome do Senhor, transformando aquele barro em um vaso, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia seja o nome do Eterno. E ele começa a ouvir a voz de Deus falando: olha, por acaso eu não posso fazer assim com essa nação? Por acaso eu não posso, louvado seja Deus, esmagar? Eu por acaso eu não posso quebrar? Por acaso eu não posso despedaçar e fazer de novo? Louvado seja Deus. Aleluia. Porque muitas das vezes nos encontramos em um momento de rebeldia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós nos encontramos em um momento em que o nosso ego está falando mais alto, em que a nossa mente já não está ligada no Senhor, louvado seja Deus. E Deus, aquilo começa a não agradar o Pai, aquilo começa a entristecer o coração do mestre, e ele pega, ele traz a casa do oleiro, e ele começa a fazer da forma dele, aquele vaso que era desobediente, aquele vaso que não obedecia a voz do oleiro, ele começa a quebrar, ele começa a esmagar, começa a ficar só o pó, porque do pó somos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a esmagar aquilo ali. Muitas das vezes nós falamos: mas Senhor, eu não estou entendendo esse processo, está doendo, eu não estou aguentando mais. E ele está falando: calma aí, eu estou só moldando, eu estou só endireitando o caminho, calma aí, mais um pouquinho, espera o processo, louvado seja Deus. E nós, naquela pura, louvado seja Deus, na nossa mente, daquele puro pensamento, nós às vezes queremos até sair da casa do Senhor, nós queremos até sair da presença de Deus, porque o processo está doendo e nós não estamos aguentando, e Deus está trabalhando, louvado seja Deus, e a gente reclamando e murmurando, e Deus: calma, tenha fé, você é servo meu, você não é servo de qualquer um não, e o processo está acontecendo, louvado seja Deus. Porque Deus, Ele não usa vaso baixado.
Faça um teste. Pega uma vasilha lá na sua casa que você não vai usar mais. Quebra ela, racha ela e enche ela de água para ver se vai ficar cheia. Enche ela de água. Pode ser que ela demore um pouquinho, mas ela vai esvaziar. Por isso que Deus é assim conosco. Muitas das vezes nós não entendemos, mas Ele está nos moldando. Sabe para quê? Para quando Ele derramar a unção não sair, mas sim transbordar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É para que o poder dele venha a ser perfeito e magnífico sobre as nossas vidas. Aleluia. E ele começa, louvado seja o nome do Senhor, a trabalhar. Ele começa a pegar aquele vaso birrento, aquele vaso rebelde, aquele vaso que não escuta a voz do seu pastor, aquele vaso que quando o seu pastor o repreende, ele já quer sair fora, ele já quer mudar de igreja. Se você mudar de igreja, simplesmente você vai levar o problema dessa igreja para outra igreja. Mudar de igreja não vai resolver nada. Tem que mudar o pensamento e a coraçãozinha de carne. Falou comigo num tom que eu não gostei. O pastor falou comigo de uma maneira que eu não achei legal. Eu vou sair da igreja, vai se converter, amado. Aleluia. Aprende a ouvir a voz do pastor. Ele é o homem que foi designado por Deus para nos levar nessa terra caminhando. Louvado seja Deus em rumo a Sião. Para que naquele dia ele fale: pastor, cadê suas ovelhas? O pastor fala: estão todas aqui. E Jesus fala: vem para cá que o lugarzinho de vocês está guardado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Santo, santo é o nome do Senhor. E a moldagem está sendo feita. A moldagem está trabalhando. O oleiro está fazendo. Aleluia. Mas tem também aquele vaso que o ego está lá em cima. Tem aquele vaso que acha que ele está por cima da carne seca. Tem aquele vaso que fala bem assim: ei, pregador, por que você está falando isso? Eu louvo tão bonito, eu prego tão bonito. Você pode louvar bonito, mas a casa é do oleiro. Você pode pregar bonito, mas a casa é do oleiro. Aleluia. Ele pode pegar aquele vaso que está pregando bonito, aquele vaso que está levando a unção, e quebrar, fazer virar poeira e começar a olhar de novo, porque a glória é dele, a glória é dele, e ele não divide com ninguém. A glória é só dele e ele não divide com ninguém. Então só cada mais exaltar, adorar, glorificar e agradecer o nome desse Deus. Aleluia. A vontade não é nossa. Muitas das vezes empurramos e temos a cara de pau de orar desse jeito. Seja feita a tua vontade. Estamos sendo hipócritas se nós fazemos essa oração que o Mestre nos ensinou e não estamos querendo que seja feita a vontade do Pai. Aleluia. Mas chega um certo tempo que o vaso começa a entender o recado. Chega uma certa hora que o vaso começa a entender o processo. Ele começa a deixar o oleiro trabalhar. Ele começa a deixar o oleiro fazer o vaso de uma forma. E aquele vaso que se parecia um monturo já começa a tomar uma forma. E ele está falando: oleiro, pode trabalhar. Está doendo, mas eu sei quem eu creio. Eu sei o Deus que eu sirvo. Faça de mim a sua vontade. Faça na minha vida o que o Senhor quiser. E Deus está trabalhando. E o vaso está entendendo o processo. E está obedecendo. E está fazendo a vontade do Pai. Aleluia. E o vaso começa a tomar forma. Louvado seja Deus. O vaso começa a ficar bonitinho. Louvado seja Deus. Aí o oleiro começa a polir o vaso. E aquele vaso começa a brilhar. Aquele vaso começa a ficar bonitinho. Aí chega a hora que o vaso obedeceu de vez. Aí o oleiro fala: receba a minha unção.
É tão gostoso muitas das vezes o profeta chamar a gente e falar bem assim: levanta a sua mão, eu vou profetizar na sua vida. Esse que Deus mandou. É tão gostoso, é tão maravilhoso. A gente chega ali com aquele olhinho brilhando do profeta. E quando o profeta fala: ei, vaso, vem cá, Deus tem um recado para você aqui. Pode ser que começa a doer um pouquinho. A gente já muda a feição e fala: Senhor, está repreendido. Olha a nossa hipocrisia. Quando é uma coisa que nós não queremos, nós ainda temos a cara que pode falar: está repreendido. Não tem como repreender aquilo que vem de Deus. Não tem como repreender o que vem do céu, porque é o dono que está mandando. Como se diz o pastor, é o grandão da Galileia, é o grandão que está mandando, é Deus que está mandando fazer, cabe nós obedecer. Aleluia. Assim como Deus faz com o barro nas mãos do oleiro, Ele pode fazer com a minha e a sua vida. Aleluia. Mas eu sou um servo tão obediente, eu sou um servo tão que faça a vontade do Senhor, e Deus ainda vai pesar a mão sobre mim. E Jó era um homem que Deus, o próprio Deus, elogiou ele. Falou: olha lá, você vai lá o meu servo? Olha lá aquele cara lá, você está vendo ele? Ele faz a minha vontade, ele me obedece, ele é um homem segundo o meu coração. Aleluia. Mas o inimigo fala: ele só é assim porque você já pensou ele. Deus fala: então vai lá e faz o que você quiser, senão não toca na vida dele. Se Deus permite a aprovação na vida de um homem que Ele próprio elogiou, quem dirá eu e você? Somos falhos, somos pecadores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode estar na presença ou pode não estar, o processo vai acontecer. Pode estar na presença ou pode não estar, a vontade do Pai vai ser feita. E Ele faz até ficar da maneira que Ele quer. Ele faz até ficar do jeito que Ele quer. Aleluia. E quando o vaso é obediente, aleluia, quando o vaso faz a vontade do Pai, aleluia, e Deus decide abençoar, como aquele homem, louvado seja Deus, que aos 17 anos de idade foi tirado, louvado seja Deus de Israel, e foi trazido à Babilônia. Louvado seja Deus, aquele homem que muitas das vezes, homem não, que ele ainda era um jovem, se recusou, aleluia, a aceitar aquilo que não era de Deus, se recusou a provar as coisas do mundo, se recusou a provar do manjar do rei, aleluia, porque ele tinha um propósito. Aleluia, ali era um vaso segundo o coração de Deus. E esse vaso, louvado seja o nome do Senhor, chega ao ponto de agradar ao rei, a qual a fúria, louvado seja Deus, era incessante. Um rei que mandava matar a qualquer custo, ele mandava matar. E aquele vaso está ali no meio daquele povo, louvado seja Deus, o povo pecaminoso, incrédulo. E Deus pega aquele vaso e começa a honrar. Deus pega aquele vaso e começa a fazer as bênçãos chegar na vida dele, a um ponto de que, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Um rei fala: mas calma aí, eu tenho que separar um povo para me ajudar a governar, louvado seja Deus. E daquele povo ele separa 120 homens, louvado seja Deus. E quem está lá no meio, o vaso obediente, louvado seja o nome do Senhor. E daqueles 120 ele fala: calma aí, eu tenho que separar 3 para governar os outros 117, louvado seja o nome do Senhor. E dentro desses 3, quem está lá? O vaso obediente, o vaso que deixou ele trabalhar, louvado seja Deus. E logo depois o rei fala: mas calma aí, dentro desses 3 e os outros 117, eu quero levantar um que vai ser o principal, que vai ser o que vai mandar fazer
escolhe o vaso, o obediente, o que deixa o processo acontecer, o que faz a vontade do Senhor, aquele que obedece a palavra do pastor, aquele que ouve a voz do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, pregador? Porque obedeceu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja da maneira que for, a vontade de Deus vai ser feita a mim na sua vida, queira ou não queira. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque a vontade é dele. E a palavra e o poder também é dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de encerrar, eu só queria deixar uma reflexão. Certa vez eu estava fazendo um estudo sobre ovelha. Naquele tempo, o pregador ainda falava: presta atenção no que o pastor fazia com a ovelha. E hoje nós ainda reclamamos um processo tão pouco. Aleluia. E aquele homem naquele estudo começava a falar que quando naquele tempo a ovelha fugia do banco, do rebanho, aleluia, assim como todo mundo sabe, aleluia, o pastor prendia as outras ovelhas e ia atrás de cada uma. E o que é que ele fazia com aquela ovelha fujando? Ele pegava aquela ovelha, o cajado dele era em forma de guarda-chuva assim, ó. Ele pegava aquela ovelha, para que ele encontrava, ele colocava aquele gancho na perna dela, e com o seu calcanhar ele puxava a perna da ovelha e quebrava a perna dela. Por quê? Para ela não fugir mais. Assim é Deus nas nossas vidas. Às vezes nós queremos sair, e Ele vem, se for preciso, Ele nos quebra. Mas Ele faz voltar. Não tem o que falar. Não tem chororô e nem mimimi. A vontade dele tem que ser feita, seja do jeito ou do outro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer pela oportunidade que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração da amada igreja. E eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado o nome do eterno Deus. Fique sobre os pés, amados. Louvado seja o nome do Senhor.